Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 192, capítulo 35, Nosso Lar, Chico Xavier. Tema de hoje, Encontro Singular. Então, de 2 vídeos por dia, nós estamos sendo obrigados a gravar apenas um só. O dia que der para gravar 2, é óbvio que gravamos, né? Mas eu estou me vendo nas condições assim de poupar um pouco as energias. Se der para gravar 2 vídeos hoje, nós vamos gravar. Se der para gravar 10, nós vamos gravar. Mas por enquanto eu acredito que não vai passar de 1, não. Está sendo preciso para poupar um pouco as energias. Mas faz parte do processo evolutivo da gente, né? Então eu costumo dizer que, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor, o sofrimento, as intempéries, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Por isso que nós precisamos enfrentar tudo com resignação, com paciência. Porque sofrer, ter a oportunidade de sofrer, ter a oportunidade de sentir dor, não é para qualquer um. Então quem passa por essa situação, não perca a oportunidade, porque não é para qualquer um. Então se você for escolhido, se eu fui escolhido, vamos enfrentar com resignação, com paciência, com amor. E tenha em mente que tudo passa. Depois da tempestade vem a bonança. Mas é preciso, em meio à tempestade, agir com aceitação, com resignação e humildade, procurando entender que tudo encontra-se de acordo com o comando de Deus e de Jesus. Não há nada que ser feito, a não ser obedecer os desígnios do Criador. Então, encontro singular. André dizendo, olha só, guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. Então vejamos, essa caravana dos samaritanos que acabaram de chegar das regiões umbralinas, com as matilhas, né, de cães, com os muares, né, os equinos, ali naquele posto, né, de Nosso Lar. André estava auxiliando os samaritanos a guardar os apetrechos, né, ou melhor, os petrechos, quando do nada ele ouve alguém, né, que lhe endereça carinhosamente. André, você aqui? Muito bem. Que agradável surpresa que ele se vira e olha quem ele encontra ali. Voltei-me surpreendido
e reconheci no samaritano que assim falava: o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Olha aqui, que surpresa! André não imaginava que isso seria possível. Então, aqui na Terra, o pai de André, ele fora aqui na Terra um agiota, um comerciante, um agiota. Você conhece, né? Você sabe. Então, esse Silveira havia pedido dinheiro emprestado, né, ao pai de André. E o pai de André aproveitou a situação e, como se diz aqui na Terra, despelou Silveira, botou ele na miséria. Então veja bem, continua André: justo acanhamento dominou-me, então quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Não havia possibilidade de disfarçar, de mentir. Ora, como? Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontrarei em nosso lar. Olha, identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, consciência, né, pesada, né? Mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante eu havia mentalmente, naquele instante eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Então, olha só, André conseguia, né, rever aquele quadro, aquele instante, aquele momento que seu pai, assim, o despojara, levando-o à miséria. Então, a memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado. Havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava
levando o lenço aos olhos, pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Que tristeza, não é? Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista, manteve-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo. De outro modo, frisando, porém, que no tocante ao débito reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Então, olha só para ver como são as coisas. Meu pai guardava profundamente indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe. Então, veja bem, vemos isso acontecer quase que todos os instantes aqui na Terra, né? Eu conheço várias pessoas que casou, juntou bens materiais, tanto ele e ela, os dois, o casal juntou bens materiais, tiveram lá seus filhos, os filhos cresceram, casaram, ele e a esposa se separaram por motivos que nós não vamos adentrar a particularidade íntima de ninguém. É uma história que não cabe a mim dar nome, expor nome de ninguém também. É só para servir de exemplo. Sei que ele enfrentou vários anos a justiça, porque ele não queria ceder a parte que era da esposa. Advogados e mais advogados, isso foi protocolando, foi desgastando ele demais. Os filhos ficaram contra ele. Outras pessoas apareceram na vida dele. E essas pessoas foram aproveitando a situação. Brigas, mais brigas, mais brigas, mais brigas, mais brigas. No final, inimizade com a ex-esposa, inimizade com os filhos.
até que chegou o momento dele retornar à pátria espiritual. E aí? Brigou a vida inteira no bom sentido. Brigou uns 15 anos mais ou menos na justiça para não dar à mulher os 50% que era direito dela. Brigou na justiça para não deixar nada para os filhos. Deixar então para quem? Agora desencarnou. Hoje eu posso dizer, nessa data de hoje, está fazendo mais ou menos uns 4 anos que desencarnou. 4 anos atrás. E tudo que ele brigou na justiça contra a ex-esposa e os filhos acabou ficando para a ex-esposa e para os filhos. Retornou ao plano espiritual e não levou com ele nem a roupa do corpo. Então, estou dizendo isso para a gente analisar quantos milhões de pessoas aqui na Terra procuram tirar proveito de certas situações, agiotagens, né, os agiotas. Então eles tiram um pouco aqui, tiram um pouco ali, né? Lesa aqui, lesa ali, lesa aqui, lesa ali. Abusa do poder e retorna à pátria espiritual. Vão parar em regiões umbralinas, lugares terríveis, deixando tudo para trás. Amontou aqui na Terra dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, bens e mais bens, imóveis e mais imóveis, fica tudo aqui. Eu nunca vi relatos de que a alma retorna ao plano espiritual levando consigo os bens materiais. Ninguém leva nem um par de chinelo. Material não. Tudo que o espírito, tudo que a alma leva são os bens espirituais, de ordem divina e de ordem maligna. As coisas boas e as coisas ruins. E isso nós levamos, porque fica registrado no nosso perispírito. Então, se a pessoa pratica o bem, ele traz em sua bagagem o bem. Se ele pratica o mal, ele traz em sua bagagem o mal. É aquilo que lhe acompanha no plano espiritual. Porque as coisas materiais fica tudo. Então vemos pessoas aqui na Terra assim, tão avarentas, mas tão avarentas. Como se diz aqui na Terra, né? Tão mão de vaca, que não paga um cafezinho para uma pessoa, não dá um pão. E a pessoa morre, fica tudo aqui. E essas brigas, elas perduram por um bom tempo na erraticidade, nas próximas existências. Foi o que aconteceu com o pai de André e Silveira. Silveira havia, pegado emprestado, mas a situação ficou tão grave que ele adoeceu e não conseguiu pagar a dívida. E ele, o pai de André, não perdoou a dívida.
E ele podia ter perdoado. Por aquele motivo, arruinou a família de Silveira. Porque isso é orgulho, isso é egoísmo. Então, quem pode ajudar o próximo não deve medir as consequências e nem deixar para amanhã, porque pode ser que amanhã seja tarde, nesta existência. Nesta existência. Porque o que nós deixarmos de fazer hoje, nós vamos retomar, recomeçando, noutras existências. Então, repreendendo, e o pai de André ainda repreendeu a esposa austeramente, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Quer dizer, você não tem conhecimento de negócios comerciais, como que você vai se intrometer assim? Eu não te dou esse direito de você intrometer nos meus negócios não, mulher. Olha só para você ver a pobreza. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Olha só, o pai de André, ele não perdoou a dívida. Tanto é que ele fez um requerimento até do próprio piano da senhorita Silveira, né? Então André continua: queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas. Porque, na verdade, André, nesse exato momento aqui, André possuía outro sentimento diferente daquele da terra, de quando aqui no corpo físico. Porque, na verdade, na época, André, ele carregava no íntimo o mesmo sentimento do pai. Porque aqui na matéria, gente, não é fácil. A pessoa precisa estar assim, com a bagagem bem estabilizada, porque se não tiver com a bagagem estabilizada, ele se sucumbe. Então, na época, garanto a você que André concordava com as atitudes do pai. Mas nesse exato momento aqui, conversando com Silveira, André se via mediante um problema sério, porque aqui ele encontrava-se lúcido. Queria desculpar-me todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar, né, o iníquo atentado. Tá vendo só? Ele auxiliou o próprio pai. Ele incentivou o próprio pai, né, a consumar os fatos. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Tá vendo? André, ele inspirou, ele induziu o pai dele. É isso mesmo, papai? É isso mesmo, papai? O senhor está certo. Vai até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofrimentos, ou melhor, desculpe,
Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. É assim aqui na Terra. Esse ninguém é simbólico. Ninguém consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Então, tanto o pai quanto o filho, naquela época, André, né, que na verdade era o Carlos Chagas, mas aqui o personagem é André. André incentivou o pai a executar o processo. Não, executa. Processa mesmo esse homem. Silveira tem que pagar sim. Porque André não conseguia naquela época enxergar as necessidades alheias. Não tinha conhecimento dos desígnios de Deus. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas por ele não ter conhecimento na época, ele praticou o mal, não praticou? Praticou. Mas ele não tinha conhecimento. Mas veja bem, todos nós somos dotados do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E ninguém deve pensar que somos portadores do livre-arbítrio com o direito de escravizar e de sacrificar e de torturar e de arruinar quem quer que seja. Porque onde é que está escrito as leis de Deus? Kardec pergunta. E os bons espíritos respondem: na consciência. Então, o nosso livre-arbítrio não nos dá o direito de prejudicar quem quer que seja. O nosso livre-arbítrio não nos dá o direito de prejudicar quem quer que seja e não temos o direito de nos prejudicar através do livre-arbítrio. Deveríamos usar o livre-arbítrio apenas para as escolhas nobres, positivas, assim como os bons espíritos usam esse atributo divino. Porque senão fica aquela desculpa, né? Ah, eu sou portador do livre-arbítrio, direito de escolha, então eu posso fazer o que eu quiser. Não pensa desse jeito, não. Porque mesmo aquele que se diz não ter conhecimento e não teve conhecimento, esse responde também perante a contabilidade divina. Porque ninguém tem o direito de prejudicar ninguém. Ninguém tem o direito de, enfim, praticar o mal. Próximo vídeo, próximo dia.